altura não, era cheia de pequenas lombas, além dos buracos, mas era cheia de pequenas lombas, e isso é um esforço muito maior. Mas não era só a estrada, era o equipamento, era a bicicleta, era o abastecimento. Nós íamos para uma corrida, quando vinham as equipas estrangeiras, levávamos os bolsos carregados de maçãs, bananas, de açúcar, íamos com os bolsos todos torcidos, enquanto que os estrangeiros chegavam cá, quase nem se via nada nos bolsos. Nós chegámos a levar, no Porto de Lisboa, um bidão de canja. Lá mais à frente ficava toda a reja de gordura, que comia-se tudo, beia-se, levava-se um bife dentro de um pão, agora é impensável. Por detrás do aparato das estradas, escondido para além do sacrifício e da glória dos ciclistas, há uma outra classe de profissionais. Pouco ou nada se fala deles. Os seus nomes não vêm nos jornais, mas sem eles, os mecânicos, não haveria volta a dar. Uma prova ou mecânica é a coisa mais importante que há no ciclismo. É o mecânico que tem que afinar a sua bicicleta. O ciclista, se a bicicleta não estiver em condições, não pode andar. Portanto, o mecânico é uma principal numa equipa de ciclismo. Os mecânicos chegavam a ficar a noite toda a trabalhar naquilo para no outro dia poderem ter as bicicletas prontas, porque continuamente tinham avarias, empenavam as rodas, partia-se uma coisa e não era fácil, até porque hoje temos as peças todas, há um caminhão que leva tudo o que for preciso e nessa altura não. Quando se partia uma peça tinha que mudar um quadro, tinha um guiador, não importa, um cilindro. E depois não era só uma bicicleta. Quando eu ia partir a volta a Portugal era 10 ciclistas. Eram 10 bicicletas que tinham a parar. E até às 2 da manhã, 3 da manhã. Mesmo quando chegavam, não iam logo jantar nem a tomar banho. Era quando não acabasse. E comia mais tarde que a gente. Durante longos anos, antes de haver volta a Portugal ou de esta se consolidar como o acontecimento maior do circuito nacional, a prova rainha era a clássica Porto-Lisboa. Mais de 300 quilómetros percorridos de uma só vez para desafiar os limites de máquinas e homens. Era uma clássica que era tradicionalmente disputada no só dia. Durante muito tempo foi a clássica, a prova de ciclismo no mundo com maior extensão, ultrapassava os 300 km. Havia mesmo um ditado que depois veio a ser desmentido, que quem ganhava o Porto de Lisboa não ganhava a volta a Portugal desse ano. Isto implicava, só para se ver o esforço, como queria dizer-se, o esforço que os corredores despendiam em 300 e tal quilómetros do Porto de Lisboa. Era uma prova que tinha, para aquela época e até os anos 70 também, o peso quase tão grande quanto ganhar a volta a Portugal, porque o Porto de Lisboa daquela época, eu ainda tive esse privilégio também de fazer o Porto de Lisboa direto, era qualquer coisa de complicado. Saíamos aqui de Porto, apanhávamos paralelo, quase até Coimbra. Depois lá havia um bocado de Alcatrão, depois terminava também com paralelo, e depois entrávamos naquela zona de Torres, Malveira e tal, e que já tinha novamente Alcatrão. Mas, no entanto, tínhamos uma parte, a parte final, que era bastante custosa. Porquê? Porque tínhamos a célebre calçada da Carris. E a calçada da Carris não é nada que a gente vê hoje. Era uma estrada empinada, tudo em paralelo, com muitas curvas, e ali era uma série de dificuldades para quem já tinha feito 300 e não sei quantos quilómetros. A Porto-Lisboa não dava direito a pausa para descanso ou abastecimento. Tudo tinha de ser feito em cima da bicicleta e em movimento. Fazíamos Portos de Lisboa que, se não tivesse nenhuma avaria, não se parava. A gente montava aqui no Porto e desmontava só lá no estado de Alvalade. Quem conseguia, claro, fazia uma direta, na ordem das 9 horas, demorava 9 horas sensivelmente. Era complicado, como deve compreender, o tipo de alimentação, o tipo de comportamento até durante aquela longa viagem tem que ser diferente de uma etapa normal, uma etapa mais curta. É preciso comer muito, é preciso mesmo que custe em cima da bicicleta, como acontecia connosco, e creio que isso era normal também nos anos anteriores, comer canja, comer uma perna de frango cozido, enfim, imagino, e não se parava para isso, não é? Porque os outros não param. Eram muitas horas em cima da bicicleta. E, claro, isso. Um corredor que ganhasse uma prova dessas tinha um feito de grande retumbância, não é? Não é qualquer atleta que ganha uma prova dessas. Não é? O Nicolau venceu por 3 vezes,
O Fernando Mendes teve o mérito de a vencer 3 vezes, mas foi o único que a venceu 3 vezes seguidas. Depois de um longo período de afastamento, o Benfica regressa em força ao ciclismo nos anos 60, apostando em treinadores como Alves Barbosa para devolver a equipa às vitórias. A década de ouro do futebol encarnado deixaria também gratas memórias aos ases do pedal. Os anos 60 é uma década que o ciclismo tem uma grande projeção, não é? Porque o Benfica, o Sporting e o Porto estão na liça, todos têm boas equipas, todos têm ciclistas vencedores, todos eles venceram voltas nessa década. O Futebol Clube do Porto tinha uma equipa fortíssima e venceu de rajada umas 3 ou 4 voltas a Portugal e, portanto, e o Benfica teve que, nesses anos 60, reforçar-se para vir a conseguir vitórias que veio efetivamente a acontecer a partir de 65. Em 4 anos nós ganhamos 3 voltas a Portugal, não é? Só perdemos a de 67, se formos a ver, de 65, 66, 68. Em 4 voltas só perdeu uma, foi a de 67. Em 1965, o Benfica sobe de novo ao primeiro lugar do pódio da Volta a Portugal. No final da prova, a camisola amarela é orgulhosamente vestida por Peixoto Alves, um campeão com uma alcunha muito particular. Foi quando fui para a França, lá chamava-me o Fiat 500. Era muito pequeno. E então precisava dar uma alcunha pequena, eram os jornais. Eu punha o Fiat 500, para ser pequeno. E depois eu vim para o Benfica. Já no tempo do José Firmino, do Henrique Castro, do Melo Simões. Depois logo no segundo ano fiz um segundo lugar na Volta a Portugal. Era um franzenito. E aquilo começava a fungar. Ia buscar força onde eu, muito sinceramente, admirava onde é que eu podia ir buscar as forças. O Peixoto era de facto irrequieto. Ele animava as corridas bastante, porque atacava a toda a hora, travava a luta com toda a gente. O Peixoto tinha uma coisa muito boa, se sprintava bem. Se sprintava, ele subia muito bem. Era um dos melhores corredores nessa altura, que mais subia cá em Portugal, era ele. Era um indivíduo que, por exemplo, numa subida, ele nunca ia quieto. Nunca ia quieto. Ia sempre constantemente em mutações de andamento, em alterações de ritmo. Ele quebrava tudo e todos numa subida. Portanto, era um indivíduo muito temperamental. No ano 65, o treinador do Benfica era o Alves Barbosa. E por vezes eu ouvia muitas vezes o Barbosa a dizer: "Oh, Peixoto, cala-te", e ele, quanto mais lhe dizia para se calar, mais ele falava. Peixoto Alves era um animal do ciclismo. Só sabia correr de bicicleta. E corria bem. O Fiat 500, ou melhor, Peixoto Alves, já ameaçava há algum tempo conquistar a volta. Trazia no currículo um segundo e um terceiro lugares, mas em 65 ganha a amarela no contrarrelógio entre Vigo e La Torre e já não a despe mais até ao final. Aqui têm, senhores espectadores, o terceiro camisola amarela desta Volta a Portugal. Peixoto Alves, que acaba de vencer brilhantemente este contrarrelógio Vigo-La Torre. Peixoto, estava nos teus planos ganhar esta etapa? Sim, eu ontem a sair do Porto para Vigo, depois resguardei-me um bocadinho, os meus colegas fizeram o favor de me ajudar e eu andar sempre cá atrás no pelotão, para hoje contar com alguma coisa, que era um dos corredores que eles tinham que contar era comigo, não é? E por acaso correu bem. No ano seguinte, Peixoto Alves é o chefe de fila do Benfica e o nome mais apontado como favorito à vitória final. Mas a surpresa viria de dentro da própria equipa. Chamava-se Francisco Valada e as apostas estavam contra ele. Não era um trepador nato, não era um sprinter, não era grande rolador, mas era um ciclista que se defendia bem. Era um ciclista que tinha um regime já naquela época, um regime muito grande. Era um ciclista que se dedicava muito ao ciclismo. O Valada foi sempre um homem inteligente. E ele ganhou a volta porque era inteligente. Soube ganhá-la. Que ele era o primeiro a reconhecer que, não tendo grande capacidade física, não era nenhum fora de série, tinha, no entanto, essa sabedoria, essa maneira de se comportar, de gerir o esforço, de fazer da melhor forma a corrida.
Naquele ano, os ciclistas do Benfica vencem 7 etapas, mas Francisco Valada não triunfa em qualquer delas. A Volta a Portugal de 1966 era a vitória da resistência e da regularidade. O Francisco Valada, nessa volta, ia ser um trabalhador do Peixoto Alves, e o líder era o Peixoto Alves. Era o que reunia mais condições para vencer a volta. No entanto, houve uma fuga, onde o Francisco Valada tinha muita vantagem sobre os outros colegas, sobre os outros adversários que integravam essa fuga, e a partir daí o treinador, em vez de trabalhar a corrida para o Peixoto Alves, começou o Peixoto Alves a trabalhar a corrida para o Francisco Valada. É uma vitória da regularidade e de um grande trabalho da equipa. Olha, ainda faltava mais 10 dias para acabar a Volta a Portugal. O Benfica trabalhou todos os dias, sempre à frente, a defender dos ataques dos adversários, e trabalhou o melhor possível para ele ganhar a volta. O triunfo de Francisco Valada era o triunfo do Benfica. A prova de que, ao contrário do que as aparências possam dizer, o ciclismo é um desporto coletivo, um trabalho de equipa. O ciclismo tem que ser um jogo de equipa. Não há nenhum ciclista, e dificilmente acontece um ciclista ganhe, só porque é o melhor, ganhar uma volta ou ganhar um grande prémio. Tem que ter a colaboração dos colegas. Muitas vezes tem que haver o sacrifício, e a tática obriga a que o ídolo, o chefe de fila, dê a vitória a um colega dele. Muita gente só aplaude quem ganha e quem faz segundos, né? Mas esse para ganhar tem que ter os colegas a ajudá-lo também. As grandes equipas são as equipas que têm o chamado um bom balneário, não é? Tem uma grande equipa que consegue trabalhar em conjunto, portanto um bom relacionamento entre cada corredor. Depois de falhar a conquista da Volta em 67, no ano seguinte o encarnado do Benfica volta a combinar com o amarelo da camisola vitoriosa. Há um novo deus do ciclismo.